Fala, Ayrton, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de A Meia-Irmã Feia, filme que marca a estreia de Emilie Bickfeld em longas-metragens e estrelado por Lea Muren. O longa tem a distribuição aqui no Brasil pela Marés Filmes e chega nesta quinta-feira, no dia 23 de outubro, nos cinemas. E eu pude mais uma vez participar da cabine de imprensa e eu confesso que me assustou a quantidade de pessoas que foram assistir ao filme, levando em conta, né, que não é nenhum grande blockbuster e nem que tenha ali algum nome de amplo conhecimento. O interesse foi devido à proposta de trazer essa versão de horror da Cinderela, algo que eu considero que está bem alta aí, com os personagens caindo em domínio público, como o Mickey ou até mesmo o Ursinho Pooh, que ganharam filmes ali de terror de baixo orçamento. Aliado a isso, temos o sucesso do filme que foi no Festival de Sundance, que rolou em janeiro desse ano e que posteriormente teve ali uma rodagem no Festival de Berlim. E ainda bem que A Meia-Irmã Feia não tenha ido por esse lado, de abraçar esse baixo orçamento ou até mesmo aquele terror visto em produções desse tipo. Aqui temos um terror muito competente em sua proposta e traz aqui um horror body que fazia tempo que não me causava essa agonia de ver algumas cenas. Para muitos, o longa é considerado um dos melhores terrores desse ano. E eu confesso que eu gosto desse horror body quando ele vem aliado com esse propósito e até mesmo significado. E isso é o que acontece aqui. Muita gente vendo esse filme vai se lembrar, nem que seja brevemente, de A Substância, por algumas semelhanças de proposta. Mas A Meia-Irmã Feia ainda consegue trazer um terror tão autoral e tão bom quanto o filme de 2024. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. A Meia-Irmã Feia chegou aos holofotes após sua estreia no Festival de Sundance e rapidamente se consolidou ali como um dos grandes destaques do evento. E para muitos, um dos melhores filmes de terror do ano. A diretora e roteirista Emilie Bickfeld revisita o clássico Conto da Cinderela, mas aqui ela troca a magia do castelo pela carne exposta da imperfeição. Seu olhar não se volta para a princesa, mas para quem sempre ficou à sombra dela, a minha irmã. A partir dessa perspectiva, o filme mergulha em um conto de fadas distorcido, onde a beleza é sinônimo de poder e o corpo se torna um campo de batalha. O grande mérito de Bickfeld está em construir uma história familiar e ao mesmo tempo totalmente inédita. A estrutura é reconhecível. Temos aqui o reino, o príncipe, o baile, mas tudo é filtrado por um tom sombrio e ácido, sustentado por uma direção que mistura o horror físico e o humor cruel. A diretora não se contenta em apenas inverter o ponto de vista. Ela acaba desmontando o mito da Cinderela, expondo o quanto essa busca pela perfeição estética pode acabar se tornando uma prisão, especialmente em um mundo onde aparência significa sobrevivência. A protagonista Elvira, interpretada pela Lea Muren, é uma jovem constantemente ridicularizada pela mãe e também pela sociedade, por não se encaixar ali nos padrões de beleza. Temos aqui o nariz torto, o aparelho nos dentes e o corpo fora do ideal fazem dela um alvo fácil, mas também uma figura de empatia imediata. Bickfeld constrói essa identificação com um certo cuidado. O público torce por Elvira, sente sua dor e entende suas frustrações, até que essa compaixão é usada contra nós. Conforme a personagem mergulha em sua própria obsessão, a empatia dá lugar ao desconforto. A jornada de vulnerabilidade para a arrogância acontece aqui de forma gradual e também dolorosa, tornando inevitável a lembrança de A Substância, de Coralie Forjot, pela forma como o corpo se transforma em metáfora e em um instrumento de horror. O longa acompanha essa tentativa desesperada de Elvira e da sua família de ascender socialmente após a morte do pai de Cinderela. Sem dinheiro, a mãe vê na aparência da filha uma chance de salvação. Daí nasce uma corrida doentia pela beleza, repleta de procedimentos e transformações grotescas. Uma ironia até que cruel, em uma época em que cirurgias estéticas nem sequer existiam. O body horror aqui não é gratuito. Cada cena de deformação, cada ferida aberta funciona aqui com uma crítica direta à cultura da aparência e a ideia de que ser bonita é o mesmo que ser aceita.
Blichfeld conduz essas cenas com uma certa coragem. Não existe nenhum tipo de suavização e nem de conforto. A câmera se aproxima do que queremos evitar de olhar, e o resultado é uma experiência de repulsa genuína, mas também de um riso nervoso. A comédia surge de maneira ácida, quase involuntária, como se o grotesco e o ridículo andassem de mãos dadas. Há uma estranha diversão em ver até onde Elvira irá por reconhecimento. O filme é cruel, mas também é fascinante, porque reflete com clareza um espelho da própria sociedade contemporânea, obcecada por filtros, procedimentos e também por validação. O que mais impressiona é como a diretora constrói essa crítica sem precisar abandonar de fato o universo dos contos de fadas. Ela incorpora alguns elementos simbólicos. Temos o sapato, temos a abóbora, temos o baile. E tudo isso de forma sutil e criativa, sempre distorcendo o que já é conhecido. A icônica cena do sapato, por exemplo, ganha aqui um significado grotesco e também perturbador, tornando-se uma das passagens mais angustiantes do longa. O mesmo vale para o simbolismo da metamorfose no filme. A transformação de Elvira, ela não é mágica, ela é física, dolorosa e também cheia de sangue. Visualmente, A Minha Irmã Feia é um espetáculo de desconforto e beleza. A fotografia com tons sombrios e uma iluminação barroca reforça o contraste entre a pureza dos contos de fadas e a podridão escondida por trás deles. Os figurinos seguem essa mesma linha, exuberantes, ornamentados, mas sempre à beira do grotesco. Tudo parece belo até que o momento em que se aproxima demais. Blichfeld recria o período com uma certa autenticidade, mas usa o cenário apenas como um pano de fundo para uma história universal sobre desejo, inveja e identidade. Outro ponto alto é o uso impecável de efeitos práticos e maquiagem. Em tempos em que o CGI domina o cinema de horror, é refrescante ver uma produção que aposta em recursos tangíveis, capazes de causar um certo incômodo. As transformações de Elvira são encenadas com um realismo que provoca uma certa náusea e fascínio. Em certos momentos, o espectador se vê dividido entre o impulso de desviar o olhar e também um desejo mórbido de continuar assistindo. Blichfeld demonstra uma certa maturidade impressionante para uma diretora estreante. Seu roteiro conduz o espectador por uma montanha russa emocional. Começamos simpatizando com a personagem e logo depois acabamos a rejeitando. E por fim, somos deixados de um estado de desconforto absoluto. Essa alternância é o que torna o filme tão envolvente. A diretora brinca com as expectativas do público e de certa forma com a própria moral dos contos de fadas. Afinal, quem é a verdadeira vilã? A minha irmã? A mãe, a sociedade ou a ideia de que a beleza é o único caminho para o amor? Mesmo quando flerta com o exagero, o longa nunca perde o controle. Tudo está a serviço de uma mensagem central. O preço da beleza é o próprio corpo. A sequência final, por exemplo, é um choque. Não apenas pelo horror explícito, mas pelo que ele acaba representando. A total dissolução da humanidade de Elvira em troca de um ideal impossível. É o ponto de não retorno, o instante que o conto de fadas se desfaz por completo. A Minha Irmã Feia não é um filme sobre sustos, mas sim sobre um desconforto. É uma história que provoca, questiona e, acima de tudo, gruda na mente. Quando os créditos sobem, a sensação é de exaustão e fascínio. O público sai do cinema com algumas imagens difíceis de apagar e talvez com uma nova consciência sobre o quanto de dor pode existir por trás da beleza. Por isso que pra Minha Irmã Feia eu dou nota 7. Emilie Blichfeld entrega um dos filmes de terror mais originais e inquietantes do ano. Seu olhar transforma o mito da Cinderela em um estudo visceral sobre aparência, desejo e autodestruição. O resultado é um conto de fadas grotesco, belo e repulsivo, que mostra que o horror mais assustador talvez não esteja nos monstros, mas sim no espelho. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Curtiu a crítica? Deixa um like, quer mais críticas como essa? Considere se inscrever e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.